Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura interna do planeta Terra. Para isso, a gente vai voltar na origem do nosso planeta, né? Então, para lembrar, nós temos que o planeta é um corpo celeste com massa suficiente para que a sua gravidade permita com que assuma uma forma arredondada, né, um geóide, e que esteja em órbita em uma estrela, sem ser uma estrela ou um satélite de um planeta, segundo a União Astronômica Internacional de 2006, né? Então essa é a categoria de planeta, tá? A origem do sistema solar e do próprio planeta Terra, ela pode ser interpretada através da hipótese da nebulosa, tá? Em que prevê, inicialmente, em que todos os planetas foram formados ao mesmo tempo e do mesmo material do Sol, ok? O sistema solar formado a partir de uma gigantesca nuvem de poeira, hidrogênio e hélio. Tá? Então, nós teríamos a nebulosa como uma grande nuvem de poeira e gás que há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás colapsa devido ao seu peso e à força de expansão dos gases, dando início, portanto, à força de rotação, ok? Através da rotação dessa nebulosa, dessa grande nuvem de poeira e gás, o gás tende a se expandir, né, devido à pressão de expansão. Então, tudo que é o material gasoso tende a ficar na extremidade e, por consequência, devido ao movimento de rotação, o material mais denso tende a se concentrar aqui para o interior, né, formando camadas concêntricas, tá? Então, a partir do momento que o disco entra em rotação, o que nós vamos observar é isso: o material mais denso tendendo a se concentrar no interior e o material gasoso tendendo a se expandir, ficando mais nas extremidades, ok? No interior, né, desta grande nuvem de poeira, já num disco em rotação, nós temos aí uma série de material particulado que, a depender do seu tamanho, né, ele poderia, ao ser bombardeado vindo do espaço, né, ao ser bombardeado, ele poderia ser incorporado dentro dessa grande nuvem de poeira, ou então colidir e escapar novamente, voltando aí para o ambiente celeste, tá? Então, nós temos aí uma série de planetésimos que nós chamamos, ok? Seriam agregados de poeiras da nebulosa solar. Então, um pequeno planetésimo em colisão produzindo crateras, tá? Que é o que nós iremos observar exatamente neste ponto. Com essa colisão, nós temos a geração de uma grande energia e essa energia, a gente já vai ver, ficará armazenada na forma de calor interno posteriormente durante a evolução do planeta. Então, nós temos inicialmente uma grande nuvem de poeira e gás, aqui em A, né? Dando sequência em B, nós vamos observar o achatamento, né, e a rotação dessa nuvem, já com o material incorporado, né, em C, um grande planetésimos, aqui partindo para D e E, com o nascimento do céu, com o nascimento do Sol e a acreção dos planetésimos até crescerem e formarem planetas, ok? Na idade primitiva, lá no período radiano, né, na época aí do pré-cambriano, o que nós vamos observar na crosta terrestre seria uma paisagem como essa: intensos vulcanismos e momentos em que nós temos grandes colisões ainda, né, com os planetésimos e um grande bombardeio de meteoros e a formação da rocha dura, né, aí na crosta terrestre, tá? Então, no período radiano, que a gente observa uma série de crateras nessas rochas e, como resposta, a gente vai ver a formação da Terra em
várias camadas concêntricas. Graças ao material primitivo é que nós teremos como consequência, né, a partir da solidificação da parte da crosta, é que nós vamos ter camadas concêntricas que podem ser resumidas em crosta, manto e núcleo. Tá? O mais significativo evento da história da Terra foi a diferenciação dos materiais no interior do planeta, segundo sua densidade, dando origem a uma estrutura concêntrica em camadas. E é exatamente esse arranjo concêntrico que vai resultar na formação dos continentes, dos oceanos e da atmosfera. Tá? Então, os continentes serão formados a partir da consolidação do magma, e uma série de falhas ocorrem, né, de modo a fazer ruptura, né, dentro dessas placas, dessa crosta, que não é uma crosta única, ela é toda falhada, e aí a gente vai ver uma série de movimentações que resultarão aquilo que a gente conhece como tectônica global. Então, é exatamente a partir da emissão das ondas é que nós vamos conseguir entender como que está, né, das ondas sísmicas, a propagação de ondas sísmicas, é que nós vamos entender a diferenciação das camadas para o interior do planeta. Então, nós temos, né, ondas primárias e ondas secundárias sendo emitidas a partir da superfície, que podem ser resgatadas, né, lidas, feitas leituras, né, através dos sismógrafos em outros lugares do planeta. Então, o tipo de comportamento de curva que se obtém nesse sismógrafo é que permite com que a gente entenda a tal propagação e o meio em que as ondas foram propagadas. Então, a partir disso, nós conseguimos perceber que as camadas concêntricas da Terra são todas constituídas de diferentes materiais. Sendo 3 divisões principais. A primeira delas, mais superficial, é a crosta, formada de crosta continental e crosta oceânica, né? A crosta continental é formada por granitos, enquanto que a oceânica vai ter tanto sedimentos quanto rochas ígneas. Então, aqui é a nossa crosta mais superficial. E temos também o núcleo, né? Formado aí de ferro, níquel, ou ferro, silício, oxigênio e enxofre, né? Tanto de núcleo interno como núcleo externo. Nessas profundidades, então, nós atribuímos a composição de acordo com o comportamento das curvas sísmicas. Tá? Então, nós temos aqui uma série, a propagação de ondas secundárias e propagação de ondas primárias. Então, mudanças na velocidade e no sentido de propagação indicam que o meio está sendo propagação por onde essas ondas estão passando, né? Indica alterações no meio. Então, é por isso que nós vamos reconhecer regiões aqui no manto com maior viscosidade ou menor viscosidade. Tá? Existem algumas descontinuidades, que é onde nós não temos essas propagações, e exatamente nas descontinuidades a gente estaria trocando, né, o momento em que passa da crosta para o manto ou do manto para o núcleo. Então, litosfera, ela é constituída pela crosta mais a parte superior do manto. A astenosfera, ela é uma parte de baixa velocidade com um material muito plástico, tá? Este nome é um nome bem interessante porque é sobre a astenosfera que nós vamos observar um acontecimento de mudança, né, de posição aí da litosfera.
a mesosfera, que nada mais é do que o núcleo ou que o manto, e a endosfera, que nada mais é do que o núcleo, ok? Então, um outro fator para a gente olhar agora, que também faz parte da estrutura interna do planeta, é o calor, né? Lá dentro, no interior do núcleo. Existem 3 razões para que este calor se mantenha até os dias atuais. Uma delas decorre do decaimento de elementos radioativos, né? Nós ainda temos urânio, tório, potássio no interior do núcleo, e esses elementos eles são radioativos. A radioatividade mantém o calor no interior do núcleo, né? Temos também, durante a formação do núcleo, no momento da formação do planeta, o calor que foi liberado, né? E também o calor resultante da colisão das partículas durante a Terra enquanto planetésimo. Então, todas as partículas cósmicas que colidiram lá na nebulosa, né, formando aí, sendo agregadas ou não, sendo perdidas, geraram um grande calor, né, uma colisão com um grande calor, e esse calor foi ficando armazenado no interior daquilo que hoje nós conhecemos como planeta Terra, certo? Esse calor, ele vai ascender até a superfície, ele sobe, né, do manto chegando até a crosta, e exatamente esse calor se propaga em meio dúctil, em meio plástico, e aí vai como consequência originar aquilo que nós conhecemos como movimento das placas tectônicas, tá? Então, é exatamente a fonte de calor e o fato, né, das massas continentais e oceânicas, que também vamos conhecer mais tarde como placas tectônicas, estarem sobre a astenosfera, é que vai resultar nessa movimentação aí do planeta, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, em termos de estrutura interna do planeta, e logo mais veremos outros tópicos.